Quando comecei minha carreira como caminhoneiro, meu pai sempre me contava histórias sobre colegas que dirigiam caminhões grandes. Segundo ele, muitos deles costumavam levar armas nos caminhões para se protegerem enquanto estavam na estrada. Hoje em dia, pelo menos na empresa em que trabalho, não é permitido carregar armas no caminhão, porque se alguém se machucasse, a empresa é que teria problemas. Apesar disso, entendo por que os motoristas sentem que precisam de algo para se protegerem. Você nunca sabe que tipo de situação vai encontrar na estrada. Aprendi da pior maneira a sempre esperar o inesperado quando estou na estrada. Tudo aconteceu quando estava fazendo uma entrega para um centro de distribuição e passando pelo Paraná. Acabei tendo que atravessar a área de Curitiba e, por volta das 9h30, o GPS do caminhão me redirecionou por causa de uma estrada fechada à frente, o que me fez pegar um desvio que deveria adicionar apenas 35 minutos à viagem. Mas as coisas ficaram complicadas. O novo caminho me levou por um bairro residencial que parecia uma cidade fantasma, com casas aparentemente abandonadas ou em demolição. Mas isso mudou quando virei em outra rua e vi um grupo de amigos na calçada. Parecia normal, então continuei dirigindo. Só mais tarde descobri que aqueles jovens eram olheiros de membros de tráficos locais. Conforme dirigia, comecei a notar luzes traseiras à frente e várias pessoas encapuzadas dos dois lados da rua. Quando passei por um carro estacionado, ele ligou e começou a me seguir. Fiquei preso entre dois carros e tive que parar o caminhão. Em questão de segundos, estava cercado por pessoas armadas. Uma delas apontando uma arma para minha cabeça pela janela do lado do motorista. Levantei as mãos do volante e, seguindo as ordens de um dos homens, desci do caminhão. Vi outro homem assumindo o volante do meu caminhão e todos os veículos, incluindo o meu, se afastaram. Fiquei ali, cercado por 5 homens armados, achando que era meu fim. Para minha surpresa, eles pegaram minha carteira e celular e me mandaram andar na direção de onde eu tinha vindo. Com cada passo que dava, temia ouvir tiros, mas felizmente, só ouvi os carros partindo. Fui até a delegacia mais próxima relatar o incidente. Os policiais não pareceram surpresos. Pelo jeito, roubos de carro são comuns naquela área. No final das contas, a carga roubada nunca foi encontrada, mas felizmente consegui manter minha vida e meu emprego. Essa história aconteceu há algumas semanas. Eu estava dirigindo meu caminhão, que é próprio do meu negócio. É um caminhão grande e eu o uso para fazer entregas em toda a região onde moro, trabalhando em diferentes horários, às vezes até tarde. Na noite em questão, eu estava voltando para a sede da minha empresa depois de um dia longo. Eram mais ou menos 11 da noite. Normalmente, eu não trabalho tão tarde, mas estava em uma época de muito movimento. Ainda estava um pouco longe, em uma região mais rural, dirigindo por uma estrada tranquila onde os faróis do meu caminhão eram praticamente a única fonte de luz. Enquanto dirigia, pensei ter visto algo à beira da estrada. Conforme me aproximava, percebi que parecia ser uma pessoa. Diminuí a velocidade e, ao chegar mais perto, vi que era uma mulher parada quase na pista, a uns 2 metros da faixa de rodagem. Fiquei me perguntando o que ela estava fazendo ali, pois não havia comércios ou casas por perto, nenhum carro que pudesse ser dela, como se tivesse quebrado. Decidi parar e perguntar se estava tudo bem. Parei meu caminhão um pouco à frente dela
Ela olhou para mim e começou a andar na direção da minha porta. Abaixei o vidro e perguntei se ela estava bem e o que fazia ali. Ela disse que estava no carro com um amigo. Discutiram, ele parou o carro e a mandou sair. Depois foi embora. Disse também que tinha deixado o celular no carro do amigo e não sabia o que fazer. Em seguida, pediu uma carona até a cidade mais próxima. Conheço bem a área, pois já dirigi por todas as cidades num raio de 80 quilômetros. A cidade mais próxima ficava a uns 5 ou 10 minutos de distância. Era pequena e tinha só alguns postos de gasolina, uma mercearia e alguns restaurantes. Concordei em levá-la e disse para ela entrar do lado do passageiro. Perguntei onde ela morava e ela citou uma cidade na direção oposta. Achei estranho e perguntei se preferia que a deixasse lá, mas ela disse que estava tudo bem ir para a cidade que eu estava indo. Depois disso, paramos de conversar e ficou um silêncio. Só o rádio tocando baixinho. Mas logo ela começou a agir de forma estranha, rindo de maneira quase sinistra. Quase perguntei o que tinha graça, mas decidi não falar nada. Depois ela começou a me encarar. Não olhei para ela e mantive meus olhos na estrada, mas senti que ela estava me olhando fixamente. Tentei quebrar o silêncio desconfortável comentando sobre o tempo, mas ela não respondeu, só parou de me encarar. Então, notei que ela estava olhando para baixo e, ao dar uma olhada rápida, vi que estava com um celular. Pensei que ela tinha dito que deixou o telefone no carro do amigo. Quando estávamos chegando à cidade, ela falou de novo, dizendo que não queria mais ir para lá e pediu para eu levá-la a outro lugar, um pouco mais distante. Fiquei confuso, mas ela me deu as direções gerais. Conhecia bem o local que ela descreveu e sabia que não era outra cidade, mas sim uma área mais rural, com estradas de terra e muita mata. Perguntei por que ela queria ir para lá, e ela demorou a responder, dizendo apenas para eu não me preocupar. Chegamos à primeira cidade e parei em um posto de gasolina aberto. Disse que até ali eu a levaria. Ela ficou chateada, mas acabou saindo. Depois fui embora. Vi que ela estava usando um telefone e achei que ficaria bem. Senti que ela estava tentando me levar para um local afastado, como parte de uma armadilha. Fico aliviado por não ter caído nessa. Cerca de 5 anos atrás, eu trabalhava como caminhoneiro para um contratante independente. O trabalho pagava bem e eu conseguia sustentar minha família. Apesar do bom salário e benefícios, às vezes a gente tinha que lidar com situações indesejadas, como pessoas mal educadas, longas horas de direção e estresse. Lembro que foi no ano de 2018, por volta das 20 horas, que isso aconteceu. Eu estava encarregado de entregar itens de manufatura para concessionárias de carros em áreas isoladas, incluindo cidades, distritos e pequenos assentamentos longe das grandes cidades. Eu trabalhava principalmente nesses lugares rurais. Naquela noite, as estradas estavam escorregadias por causa da grande chuva que estava atingindo a região. Percebi que precisava abastecer e, felizmente, havia vários postos de caminhões por ali. Quando parei num deles para abastecer, notei um homem andando em círculos ao redor de um pequeno prédio, olhando para o céu com as mãos nos bolsos, como se estivesse pensando. Enquanto esperava o caminhão encher, o homem, que parecia um sem-teto e nada tinha de caminhoneiro ou funcionário, veio até mim pedindo dinheiro de forma insistente. Acabei dando R$ 10 a ele, que comprou um maço de cigarros e saiu. Depois de encher o tanque, fui buscar um café para me manter acordado. Quando voltei, o homem tinha sumido, o que eu achei ótimo.
Voltei para a estrada, mas cerca de meia hora depois, me sentindo exausto mesmo tomando café, senti uma mão fria agarrar meu rosto por trás. Perdi o controle do caminhão e saí da estrada. Rapidamente abri a porta para tentar jogar a pessoa para fora, mas ambos caímos na lama. Era o mesmo homem da estação. Tivemos uma breve briga e ele fugiu para o canavial. Continuei dirigindo até o destino, onde chamei a polícia. Mas, como a estrada era isolada, as chances de encontrar o homem novamente eram pequenas. Continuei na carreira de caminhoneiro por mais 2 anos, antes de ir montar o meu próprio negócio. Essa experiência foi única, mas sei que não é incomum entre caminhoneiros. Já ouvi histórias que fariam você pensar 2 vezes antes de sair de casa. Durante os 10 anos em que dirigi caminhões pelo país, vi muitas coisas, algumas maravilhosas e outras capazes de assombrar pelo resto da vida. Por exemplo, nunca se sabe o que esperar ao entrar em um banheiro de posto de gasolina ou parada de caminhões. Em um bom dia, o banheiro pode estar limpo e vazio, mas em um dia ruim, pode ser bem desagradável. Nunca esquecerei a vez que estava dirigindo por Tocantins, a caminho de Pernambuco, para entregar uma carga. Naquela época, fazia muitas viagens noturnas e dormia durante o dia, uma metodologia eficiente por causa das estradas vazias após a meia-noite. Minha maior preocupação nessas viagens noturnas era encontrar um lugar aberto para comer depois das 11 horas da noite e um bom lugar para usar o banheiro. Naquela noite, por volta da 1 da manhã, já estava pensando em parar na beira da estrada para usar o mato como banheiro, mas vi um sinal indicando um posto de gasolina Ipiranga com área de descanso para caminhões, o que significava que havia um banheiro. Quando cheguei lá, fiquei surpreso. A maioria dos postos Ipiranga em que eu parava eram maiores que a média, mas esse era pequeno e mal iluminado. Ao observar melhor, percebi que o posto estava abandonado há pelo menos 1 ou 2 anos. Pensei em seguir adiante, mas não podia esperar mais. Estacionei o caminhão e, ao descer, algo me pareceu estranho. Além de parecer deserto, havia um cheiro estranho no ar. Esperando que não viesse dos banheiros, saí do caminhão e tranquei a porta atrás de mim. Ao me aproximar do prédio, mantive os olhos no chão para evitar pisar em algo indesejado e notei uma descoloração no asfalto, como se tivesse ocorrido um vazamento de óleo. Ignorando, fui para a parte de trás do posto, esperando que os banheiros estivessem abertos. Quando cheguei à porta do banheiro, vi mais marcas no chão. Ao abrir a porta, fui atingido por um odor terrível que quase me fez vomitar. Precisando usar o banheiro, coloquei minha bandana no rosto e entrei. Dentro vi o corpo de um homem aparentemente morto há algum tempo. Assim que percebi que o cheiro horrível vinha de um cadáver em decomposição, corri para fora e vomitei. Voltei correndo para o caminhão e liguei para a polícia, que veio examinar o corpo. Depois de dar meu depoimento, segui viagem, mas nunca esqueci aquele cheiro horrível. Eu me chamo Marco e fui caminhoneiro por mais de 15 anos. As estradas já eram minha casa e eu conhecia cada curva e cada lanchonete de beira de estrada como se fossem o quintal da minha casa. Mas nada me preparou para a noite inesquecível na estrada de Balneário Três Irmãos. Era uma noite de outono, com o céu estrelado e uma brisa suave que trazia o cheiro de terra molhada. Eu estava na estrada de Balneário Três Irmãos, uma rota conhecida por sua beleza natural. Por volta da meia-noite,
Enquanto eu dirigia tranquilamente, ouvi um som estranho vindo do motor do meu caminhão. Era um zumbido que eu nunca tinha ouvido antes. Decidi parar em um pequeno descampado ao lado da estrada para verificar o que estava acontecendo. Quando saí do caminhão, senti uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse me observando. De repente, vi uma luz fraca se movendo lentamente na floresta ao lado da estrada. Parecia uma lanterna, mas se movia de forma errática, como se estivesse sendo carregada por alguém desorientado ou ferido. Preocupado que alguém pudesse estar precisando de ajuda, peguei minha própria lanterna e entrei na floresta. Conforme me aprofundava na floresta, o som dos meus passos era abafado pelas folhas caídas. A luz continuava se movendo à frente, sempre um pouco fora do meu alcance. Comecei a chamar, perguntando se alguém precisava de ajuda, mas só recebia o silêncio como resposta. Após alguns minutos seguindo a luz, ela de repente se apagou, deixando-me na escuridão total. Liguei minha lanterna, mas não havia sinal de ninguém. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi que estava perdido. Tentando não entrar em pânico, tentei encontrar meu caminho de volta, mas tudo parecia diferente. Foi então que ouvi um sussurro quase imperceptível, como se alguém estivesse falando bem perto do meu ouvido. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Após o que pareceram horas vagando, finalmente encontrei o caminho de volta para o caminhão. Para minha surpresa, o motor agora ligava sem problemas. Sem perder tempo, voltei para a estrada, com o coração ainda acelerado. Até hoje, não sei explicar o que vi ou vivi naquela noite na estrada de Balneário Três Irmãos. Pode ter sido apenas minha imaginação cansada, ou talvez algo mais. O que sei é que nunca mais passei por aquela estrada à noite. Essa é uma história estranha dos meus tempos de caminhoneiro. Trabalhei nessa área por anos, antes de mudar para uma carreira que era melhor para mim, mas tenho muitas lembranças dos meus anos na estrada. Uma vez, depois de dirigir por um bom tempo, parei em um posto de caminhões que estava bem movimentado e entrei no prédio. Lembro que acabei conversando com uma mulher que estava lá dentro. Acho que nós dois tínhamos pedido comida e estávamos esperando. Começamos uma conversa casual e descobri que ela também era caminhoneira. Conversamos sobre nosso trabalho e acabamos comendo juntos no posto. Fiquei feliz em fazer uma amiga que também era caminhoneira, pois às vezes a estrada pode ser solitária e eu era solteiro na época. Ela me perguntou de onde eu era e disse que era de uma cidade próxima ao local onde ela morava. Moro perto de uma grande cidade, em uma área bastante populosa. Depois de conversarmos, acabei dando a ela o meu endereço. Ela disse que queria me enviar um cartão postal da próxima cidade para onde estava indo. Na hora, não achei estranho, porque estávamos nos dando tão bem. Nos despedimos e trocamos números de telefone, esperando nos ver novamente quando eu voltasse para casa. Continuei minha viagem e nos dias seguintes estive na estrada, mas retornei para casa depois disso. Eu tinha alguns dias de folga e estava trocando mensagens com a mulher todos os dias. Lembro que uma noite, quando estava em casa, ouvi alguém bater na porta quase à meia-noite. Morava sozinho em uma casa pequena, em um subúrbio da grande cidade que mencionei. Antes de abrir a porta, decidi olhar pela janela. Havia um homem lá fora, e eu não fazia ideia de quem ele era ou o que estava fazendo ali. Por isso decidi não atender. Mas ele bateu de novo. Quando não respondi pela segunda vez, vi pela janela que ele foi para os fundos da minha casa. Fiquei realmente preocupado quando ele começou a bater na porta dos fundos
e em uma das janelas traseiras. Eu estava na sala, que fica no centro da casa, temendo que o cara tentasse invadir. Me aproximei da porta dos fundos e gritei que estava chamando a polícia. Inicialmente isso não pareceu dissuadi-lo. O homem não disse nada e continuou lá. Decidi então ligar para a polícia. Não consigo imaginar que ele tivesse boas intenções. Expliquei tudo para a polícia, e após desligar ele parecia estar no mesmo lugar. Cerca de 1 minuto depois, ouvi um barulho de vidro quebrando nos fundos da casa. Entrei no meu quarto e fechei a porta, mas não ouvi mais nenhum barulho. Depois de uns 10 minutos, ouvi a polícia na porta da frente. Saí do quarto com cuidado e fui atender. Eles entraram e revistaram a casa, encontrando uma pedra grande que tinha sido jogada através de uma das janelas traseiras. O cara tinha sumido, quem quer que fosse. Depois disso, o homem nunca mais voltou. Mas o estranho é que a mulher com quem eu estava trocando mensagens também parou de me enviar mensagens depois daquele incidente. Tudo estava indo bem e ela de repente parou. Tentei ligar para ela, mas a chamada não completou. Sinto que esses eventos estavam conectados, mas nunca descobri exatamente como ou porquê. Foi realmente estranho. Lá pelos meus 30 anos, eu trabalhava como caminhoneiro no estado de Roraima. Às vezes passávamos muito tempo na estrada, dependendo do trabalho que surgisse. Nas horas vagas, fazíamos o que bem entendêssemos. Mas quando estávamos dirigindo, seguíamos cronogramas bem apertados e tínhamos que chegar aos destinos a tempo. Pode parecer tranquilo, mas dirigir por mais de 11 horas seguidas, às vezes era bem estressante. Em mais de 7 anos nessa profissão, vivenciei algumas experiências estranhas na estrada. Encontrei gente esquisita durante as entregas e até motoristas claramente embriagados. Nunca nada muito perigoso, até que aconteceu algo inexplicável numa das minhas viagens. Se bem me lembro, era uma terça-feira à noite e eu estava na minha rotina de dirigir por 10 horas para levar uma carga até um depósito. Estava numa estrada longa, em Jundiá, cercada por florestas dos dois lados. Como costumo dirigir perto de áreas florestais, essa rota era comum para mim. A estrada estava muito silenciosa, sem outros veículos por perto, o que tornava a viagem mais relaxante. Eram umas 4 da manhã e eu já tinha percorrido metade do caminho, quando vi uma bola vermelha de borracha quicar na frente do meu caminhão, vinda da floresta. Assustado, pisei no freio e parei o caminhão, pensando que poderia ser uma criança brincando na estrada. Saí do caminhão para ver o que estava acontecendo e percebi que a estrada estava deserta. Não havia ninguém por perto que pudesse ter jogado a bola. Lembrei-me de onde a bola veio e pensei que alguém estivesse na floresta. Mas, considerando que eu estava longe da cidade mais próxima e não havia casas por quilômetros, decidi não ficar para descobrir. Voltei para o caminhão e acelerei, cheio de dúvidas e teorias na cabeça. Nesse momento, não tinha certeza se quem jogou a bola era uma criança ou se era uma armadilha. Ao me afastar, juro que vi uma silhueta alta emergindo da linha das árvores e parando no meio da estrada. Era uma figura escura e alta, mas não dava para ver detalhes ou rosto por causa da escuridão. Completei meu turno naquela noite e contei aos outros caminhoneiros o que aconteceu. Alguns até disseram que passaram por experiências parecidas. Tive outros encontros estranhos, mas esse foi o mais marcante. Até hoje, quando estou dirigindo, lembro-me dessa história que não consigo esquecer.
Sempre me pergunto como as coisas teriam sido se eu tivesse ido procurar alguém na floresta. Uma coisa é certa: nunca mais peguei aquela estrada. Durante vários anos fui caminhoneiro. Isso foi há algum tempo, mas nunca vou esquecer uma experiência em particular. Era apenas meu primeiro ano no trabalho e eu dirigia um caminhão grande. Frequentemente dormia na cabine do meu caminhão, algo que fazia depois de um longo dia de direção. Lembro-me que numa ocasião estava adiantado na entrega e parei para passar a noite em um posto de caminhões um pouco distante da rodovia. Era um lugar bem tranquilo, o que era incomum, pois a maioria dos postos que eu conhecia estava sempre movimentada. Estacionei sem problemas e entrei no posto para comer alguma coisa e usar o banheiro. Depois de voltar para o caminhão, comi e assisti TV por algumas horas. Enquanto assistia, pensei ter ouvido alguém andando perto do meu caminhão, mas não dei muita atenção. Já era tarde, então decidi ir ao banheiro mais uma vez antes de dormir. Quando saí do caminhão, não vi ninguém por perto. Depois de ir ao banheiro, voltei, entrei no caminhão e me preparei para dormir. Estava cansado e peguei no sono rapidamente. No entanto, acordei no meio da noite. Estava deitado de lado, voltado para o fundo do caminhão, quando percebi um barulho dentro do veículo. Havia alguém comigo lá dentro. Fiquei paralisado, sem coragem de me virar. Parecia que estavam mexendo nas minhas coisas. Fingi estar dormindo enquanto os ruídos continuavam. Lentamente, virei só a cabeça e vi que realmente havia alguém. Não falei nada, com medo da reação da pessoa. Cada momento era aterrorizante. Então senti a pessoa se levantar e se aproximar, parecendo ficar em pé sobre minha cama. Mantive-me imóvel, tentando parecer dormindo. Depois de um tempo, senti que a pessoa se afastou e ouvi uma das portas do caminhão abrir e fechar. Fiquei parado por mais alguns instantes, esperando que o intruso tivesse ido embora. Quando finalmente me virei, não vi mais ninguém. Levantei devagar e verifiquei que a pessoa tinha realmente saído. Minhas portas estavam trancadas e nenhuma janela estava quebrada. Não sabia como o invasor tinha entrado. Meu caminhão era um pouco antigo e descobri que a fechadura da porta do lado do passageiro estava quebrada. Minha carteira e algumas outras coisas, incluindo meu relógio, foram roubadas. Fiquei frustrado, mas aliviado por estar bem. Fui ao posto e chamei a polícia, mas não havia muito o que fazer. Continuei trabalhando como caminhoneiro por mais um ano, mas essa foi, de longe, a experiência mais assustadora que tive. Essa história aconteceu pouco tempo depois de eu começar a trabalhar como caminhoneiro. Já tinha enfrentado muitos dias e noites longos na estrada, dirigindo por horas a fio. Certa vez, já era muito tarde e eu estava dirigindo o dia todo. Estava exausto e sabia que não conseguiria ir muito mais longe, então decidi parar e dormir algumas horas. Encostei na beira da estrada, sem me preocupar em procurar um posto de caminhões, pois a estrada em que estava tinha pouco movimento e eu só planejava dormir por umas poucas horas. Não vi nenhum outro carro ao redor, enquanto meu caminhão estava estacionado na beira da estrada. O local era cercado por terras abertas e bosques dos dois lados. Tranquei as portas e fui para a parte de trás do caminhão onde tinha uma cama. Deitei, cobri-me e fechei os olhos. Adormeci em segundos. Dormir depois de um dia inteiro dirigindo sempre foi uma das melhores sensações. Só dormi por cerca de 30 minutos
e acordei com o som de batidas. Ainda estava escuro e as batidas vinham da área da porta do motorista. No começo, pensei que fosse um policial querendo saber se eu estava no caminhão ou para me dizer que não poderia estacionar ali. Levantei da cama e fui até a porta. Quando olhei pela janela, vi que não era um policial, mas sim um cara com capuz, cujo rosto mal conseguia ver. Ele me viu e se afastou rapidamente. Achei estranho e abri a porta para ver para onde ele foi, mas ele tinha desaparecido. Voltei para o caminhão, tranquei a porta e deitei para dormir mais um pouco. Ainda estava muito cansado e não tinha descansado o suficiente. Dormi rapidamente, mas cerca de 1 hora depois, acordei novamente. Não tinha certeza do que me acordou, pois não ouvi batidas ou algo do tipo. Fiquei deitado por alguns instantes e então fechei os olhos novamente. Mas assim que fiz isso, ouvi alguém tentando abrir a porta do lado do passageiro do meu caminhão. Subitamente não estava mais com sono. Levantei e fui até a porta, mas não vi ninguém. Abri a porta e olhei ao redor, mas não vi nada. Fiquei em dúvida sobre o que fazer, tentar dormir mais um pouco ou ir embora. Pensei que era melhor sair dali. Quando estava me preparando para partir, ouvi outra batida alta na porta do passageiro. Olhei, mas não vi nada. Fui até a porta, mas antes de chegar lá, as batidas pararam. Olhei pela janela, mas ainda não vi nada. Abri a porta novamente e dessa vez vi um cara correndo para o bosque. Parecia o mesmo que tinha estado no meu caminhão antes. Depois disso, saí de lá. Não tenho certeza de quem era aquele cara ou por que ele estava me incomodando. Já faz tempo, mas ainda é a coisa mais assustadora que aconteceu comigo como caminhoneiro. Meu nome é Júnior e eu passei muito tempo na estrada como caminhoneiro. Desde a escola de caminhoneiros, sempre dirigi longas distâncias por horas a fio. Apesar dos benefícios, o salário não era dos melhores, mas era suficiente para sustentar minha esposa e eu. No entanto, o estresse era imenso. Ficar horas na cabine do caminhão me forçava a fazer sacrifícios, como perder eventos familiares, aniversários e até feriados, o que era péssimo. Além disso, o Brasil precisa desesperadamente de caminhoneiros para atender à demanda, o que torna tudo mais difícil. Eu dirigia cerca de 12 horas por dia e não podia parar por nada até chegar ao destino. Com isso, mal tinha tempo para a família. Uma noite, durante minha rotina noturna, estava a caminho de um complexo de armazéns para entregar produtos para grandes varejistas. Estava em uma área rural de São Paulo, em uma longa estrada deserta. Eram cerca de 6 da manhã e eu estava tomando café para me manter acordado. Nesse ramo, a cafeína é sua melhor amiga. Então, enquanto dirigia, vi algo grande atravessar a estrada sob os faróis do meu caminhão. Freiei bruscamente, pensando que tinha atropelado uma pessoa ou um animal. Mas pensando melhor, lembrei que aquilo era enorme, uns 3 metros de altura, corpo volumoso e um andar estranho. Saí do caminhão com minha arma na mão para investigar. Para minha surpresa, não havia ninguém na estrada, nem pedestres, nem animais atropelados. Só vi marcas de pneus na estrada devido à freada brusca. Chamei por alguém nas proximidades, mas só ouvi o vento e o motor do caminhão. Voltei para o caminhão e continuei a rota, mas não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. Mais tarde, liguei para um colega caminhoneiro e contei sobre minha experiência.
Ele disse que já tinha vivenciado coisas parecidas e que provavelmente era uma alucinação devido ao cansaço. Não sei se era uma pessoa ou algum animal enorme, mas tenho certeza de que não era minha imaginação.